pessoal, no último vídeo nós tivemos a oportunidade de falar sobre um tema muito interessante, sobre a pergunta: a Bíblia é a palavra de Deus? Bem, hoje nós estaremos falando sobre outro assunto ligado à Bíblia Sagrada. Esse tema que nós estaremos falando hoje é um tema complementar ao primeiro vídeo, então para que você possa entender um pouco melhor do que nós iremos tratar aqui hoje, eu recomendo que você dê uma olhada no nosso primeiro vídeo, que fala sobre a Bíblia é a palavra de Deus. Bem, hoje nós estaremos falando sobre a inspiração bíblica. A Bíblia, de fato, é inspirada por Deus? Ora, se ela é a palavra de Deus, ela também será considerada como inspirada por Ele. Mas nós iremos falar hoje sobre a natureza da inspiração bíblica. Por muitos anos e por muitos séculos, surgiram inúmeras teorias tentando explicar e falar algo a respeito da inspiração bíblica. Muitos teólogos, muitas correntes teológicas tentaram trazer uma explicação e responder a essa pergunta, né? Será que a Bíblia de fato é inspirada por Deus? Dentre as correntes teológicas, nós temos três que são as mais conhecidas, que é a ortodoxa, a do modernismo e a neo-ortodoxa. Bem, a ortodoxa é a corrente teológica mais conhecida, né, por todos os estudiosos, teólogos e pela igreja. É aquela que afirma que a Bíblia é a palavra de Deus escrita à humanidade, é a revelação de Deus à humanidade. Já a corrente teológica que veio do modernismo é uma linha que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não é, mas ela contém a palavra de Deus, o que é totalmente diferente, porque para eles a Bíblia ela possui alguma coisa, em algum momento, né, das Escrituras você vai encontrar palavras de Deus. Bem, a teologia neo-ortodoxa diz que a Bíblia se torna a palavra de Deus à medida em que as pessoas têm um encontro pessoal com Deus ao fazer a sua leitura. Muito bem, nós estaremos aqui falando um pouquinho, né, sobre cada um desses tópicos, né, cada uma dessas correntes separadamente, de forma bem resumida, né, e bem objetiva. O modernismo ele surgiu aí na Idade Moderna, né, com o advento da ciência, do renascentismo e de tantas outras coisas que vieram acontecendo, né, do século XVIII para cá. E segundo a teologia moderna, ou segundo o modernismo, a Bíblia ela contém apenas a palavra de Deus. A Bíblia ela possui alguns textos que são considerados por ele como sendo inspirados por Deus, que são palavras de Deus. Porém, segundo os mesmos, grande parte da Bíblia não é a palavra de Deus, mas são apenas palavras de homens. Portanto, para eles, a Bíblia está eivada de erros, a Bíblia está cheia de contradições, a Bíblia ela é fruto da cultura da época, do pensamento das pessoas daquela época. A Bíblia ela se torna irrelevante, porque ela é, de certa forma, anticientífica. É o que muitos pensam. É a posição do modernismo, que afirma que a Bíblia apenas contém, ou seja, apenas alguns fragmentos das Escrituras são palavras de Deus. Já a teologia neo-ortodoxa, ela nos afirma que a Bíblia se torna a palavra de Deus. A partir do século XX, com a reviravolta aí nos acontecimentos da história da humanidade, e também devido à influência do existencialismo sobre a pessoa de Søren Kierkegaard, nós temos aí a neo-ortodoxia, que é um novo tipo de ortodoxia, né? A palavra neo significa novo. Então é uma nova ortodoxia, rejeitando aí o pensamento moderno, né, dos modernistas, de que a Bíblia ela contém. Os teólogos neo-ortodoxos dizem que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Por exemplo, se você estiver com a sua Bíblia fechada e se você não ler nenhuma página das Escrituras, e se você ler e não for tocado por elas, a Bíblia não se tornou a palavra de Deus para você. Agora, se você, ao ler as Escrituras, tiver um encontro pessoal com Deus, então ela se tornou a palavra de Deus
para a sua vida. Esse é o pensamento daqueles teólogos que se chamam neo-ortodoxos. Nós temos aí os principais expoentes dessa teologia: Karl Barth, Rudolf Bultmann, M. Brunel e vários outros teólogos e escritores. A teoria ou a teologia ortodoxa é a mais conhecida, a mais divulgada. Ela perdura aí por esses 20 séculos de história do cristianismo, sendo a mais divulgada, a mais lida e a mais aceita também pelos estudiosos e pela Igreja do Senhor Jesus. Segundo a teoria ou segundo a teologia ortodoxa, a Bíblia ela não contém meramente a palavra de Deus, nem tampouco se torna. Ela é o registro das palavras de Deus, ou seja, é a palavra escrita de Deus à humanidade. E a igreja primitiva aceitou essa teologia como sendo a verdade. Os cristãos primitivos tinham a Bíblia como sendo a palavra de Deus. A grande maioria dos pais da igreja também aceitaram a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus. De forma que a grande parte ou a maioria dos teólogos afirmam que a Bíblia de fato é a palavra de Deus. E para você poder entender isso melhor, você pode assistir o nosso primeiro vídeo que nós respondemos com maior clareza a respeito desse assunto. Muito bem. Mas então, o que a Bíblia ensina a respeito da sua inspiração? O que a própria Bíblia nos fala sobre a inspiração? Primeira coisa, a Bíblia nos ensina que a inspiração é verbal. De acordo com o segundo livro de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, os textos da Bíblia são inspirados por Deus, são a palavra de Deus. A Bíblia nos diz lá em Êxodo, no capítulo 24 e no versículo 24, que Moisés escreveu todas as palavras de Deus. Ou seja, o que ele escreveu não veio dele. O que ele escreveu veio diretamente da parte de Deus. Nós temos também em todo o Antigo Testamento registros que nos dão a entender que a palavra do Senhor chegava aos profetas do Antigo Testamento. Eles escreviam apenas aquilo que recebiam da parte de Deus. Tanto Jesus como os apóstolos também falaram da Bíblia como sendo a palavra de Deus. Em vários momentos eles falaram, está escrito, fazendo uma referência ao Antigo Testamento como sendo inspirada por Deus, como sendo a palavra de Deus. E lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 19, nós somos orientados a não tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia. Então nós precisamos ter muito cuidado para não acrescentar nada, nem tampouco tirar ou subtrair alguma coisa que está registrada na Bíblia Sagrada, porque toda a Bíblia é inspirada pelo Senhor. Segunda coisa, a Bíblia nos ensina que essa inspiração é uma inspiração plena, ou seja, a Bíblia não foi inspirada em partes. Não é apenas o Antigo Testamento que é considerado inspirado. Não é apenas o Novo Testamento que é considerado inspirado. Não são apenas alguns livros que podem ser chamados e considerados por nós como inspirados. Mas a inspiração, ela é total, a inspiração, ela é plena. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e no versículo 16, Paulo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, essa, na verdade, é uma referência ao Antigo Testamento. No entanto, nós temos inúmeras referências também no Novo Testamento que nos indicam que o Novo Testamento também foi inspirado por Deus. Por exemplo, o apóstolo Pedro cita as cartas de Paulo, dizendo que elas fazem parte das outras escrituras, ou seja, do Antigo Testamento, possuem a mesma autoridade, a mesma inspiração. O apóstolo Paulo faz uma referência aos livros de Lucas, principalmente ao Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, como sendo também inspirados. E em vários momentos do Novo Testamento nós temos o registro de que eles são de fato inspirados pelo Senhor. Bem, a terceira coisa que a Bíblia nos ensina é que a inspiração ela atribui autoridade ao registro
da Bíblia Sagrada, ao registro que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Bem, a Escritura, de acordo com João, capítulo 10, versículo 35, não pode ser anulada. Jesus disse que nada seria omitido da lei, que nada seria omitido da palavra do Senhor. Durante o seu ministério também, Jesus ele recorreu às Escrituras para poder refutar os fariseus, para poder purificar o templo, para poder colocar em xeque a tradição dos judeus. E também, durante o seu ministério, Jesus ele recorreu às Escrituras para resolver diversas divergências doutrinárias. Então observem que Jesus se utilizou da Bíblia para poder repreender as pessoas da época, para poder dizer que a tradição ela não era superior nem igual às Escrituras, que as Escrituras estavam e sempre estarão acima de qualquer tradição ou pensamento meramente humano. Observe que na tentação de Jesus, ele se utilizou das Escrituras também para combater Satanás, para refutá-lo e para derrotá-lo. Mas, o que significa inspiração? Quando eu falo que a Bíblia é inspirada por Deus, o que te vem à mente? Qual é o significado disso? Bem, a palavra inspiração, de acordo com a Bíblia, significa aquilo que é soprado por Deus. Não é uma inspiração apenas poética, não é uma inspiração apenas para compor um belo livro, não é uma inspiração apenas para compor uma bela música. Os artistas, os escritores, e várias outras pessoas, em algum momento, se sentem inspirados para escrever, para ensinar, para compor, para cantar e para fazer diversas outras coisas. Mas não é desse tipo de inspiração que nós estamos falando. Nós estamos falando da inspiração segundo Deus, ou seja, aquilo que vem da própria boca de Deus. Ou seja, o que nós temos nas Escrituras foram sopradas pelo próprio Deus. Os autores humanos apenas fizeram registrá-las. O que eles fizeram foi, sob a orientação do Espírito Santo, registrar aquilo que era de fato a palavra de Deus. Mas nós temos aqui 3 elementos que fazem parte dessa inspiração. Primeiro, nós temos a causa divina. Segundo, nós temos a mediação profética. E terceiro, nós temos aqui a resultante autoridade que se reveste esse documento. A primeira coisa aqui, quando nós falamos sobre a causa divina, o que nós estamos querendo dizer é que o que deu origem à palavra escrita, aquele que deu origem às Sagradas Escrituras foi o próprio Deus. A Bíblia não foi iniciativa humana, não, a iniciativa foi de Deus. Ele é o autor das Sagradas Escrituras. Foi ele quem inspirou as pessoas para que pudessem registrar as suas palavras. Nós temos aqui também a questão da mediação profética, porque apesar de Deus ter iniciado o processo de inspiração, dele ter tomado a iniciativa para revelar a sua vontade à humanidade, Deus ele se utiliza de seres humanos para poder realizar o seu projeto. Deus foi quem tomou a iniciativa. Nós não teríamos acesso à Bíblia se não fosse a vontade de Deus. Deus quis se comunicar, Deus quis se revelar. Ele deseja se relacionar com a humanidade, com as pessoas. E por isso mesmo ele tomou a iniciativa. Porém, ele se utilizou de seres humanos para que essas pessoas pudessem transmitir a sua palavra às demais pessoas da humanidade. Então Deus ele se utilizou de pessoas comuns, mas pessoas que eram homens de Deus, que foram capacitados pelo Espírito Santo para poder escrever a sua palavra. E nós temos, por conta de tudo isso, o resultado que é a autoridade das Escrituras. A Bíblia, ela só tem autoridade porque, primeiro, ela teve como iniciativa o próprio Deus, que inspirou os personagens bíblicos para que pudessem escrevê-la. Portanto, ela possui autoridade nos assuntos que trata. E nós podemos confiar plenamente em sua palavra para que sejamos abençoados, para que sejamos prósperos, para que tenhamos uma vida abundante, para que possamos ter a autêntica alegria que somente Deus pode dar ao ser humano. Essa alegria
que não é passageira, mas que é uma alegria eterna.